E nesse vídeo nós vamos falar de um caso muito polêmico que tem uma extrema relevância jurídica, que é o caso da atriz e apresentadora Antônia Fontinelli, que viveu em união estável com Marcos Paulo. Um caso que está em alta porque foi resolvido, discutido judicialmente, se ela seria considerada companheira, herdeira e se o tal documento deixado pelo falecido teria condições de ser aceito pela justiça. Para você relembrar o caso, a atriz e apresentadora Antônia Fontinelli viveu em união estável com o ator e diretor Marcos Paulo durante 7 anos, de 2005 a 2002. Esse período de união estável teve contrato registrado com firma reconhecida dessa união estável. Também houve outros documentos, como por exemplo uma carta de próprio punho que não havia reconhecimento de firma das assinaturas, nem as testemunhas, onde o ator e diretor deixa 60% do patrimônio dele com liquidez em favor da sua companheira Antônia Fontinelli. Além desses dois documentos, houve também um testamento deixado pelo falecido antes de existir a união estável com a atriz, onde ele favorecia as 3 filhas. Pois bem, após o óbito, isso foi levado à justiça. E o que se foi questionado foi a carta de próprio punho, onde ele favorecia Antônia Fontinelli com 60% do patrimônio dele que possuía liquidez. Nesse período, de 2005 a 2012, você deve se lembrar que o Código Civil, o artigo 1790, tinha total validade e determinava que as pessoas que viviam em união estável tinham apenas participação dos bens adquiridos de forma onerosa durante a união estável. Lembra do que significa isso? Isso significa que se você viveu por um tempo com uma pessoa e ela nada conquistou, nem você, nem ela, nem o casal, e diante de um óbito você não teria direito a absolutamente nada. Era o caso que aplicava. No entanto, se você favorecesse essa pessoa num testamento, essa pessoa teria condições de receber. No caso da Antônia Fontinelli, o documento, a carta de próprio punho, não preenchia os requisitos legais para a elaboração de um testamento, que requer a presença de 3 testemunhas, a assinatura, o que não existia. Logo, a justiça afastou esse documento que previa que Antônia Fontinelli teria 60% do patrimônio com liquidez. Mas o processo não acabou por aí. A justiça reconheceu ela como herdeira. E no trâmite disso tudo, se você bem lembra, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790, dizendo o seguinte: a companheira terá os mesmos direitos do cônjuge. Quais direitos são esses? Direitos de participar da herança, ou seja, dos bens que o falecido possuía antes da união estável. Então, se diante de uma união estável nada foi constituído nesse período, mas havia patrimônio antes do início dessa união estável, a pessoa teria os mesmos direitos que casada fosse. Logo, essa semana saiu o resultado do julgamento do caso desses famosos e dessas celebridades. E até onde foi divulgado, porque o processo tramita em segredo de justiça, é que Antônia Fontinelli teve ganho de causa, teve êxito. E o que a gente consegue extrair disso é que, graças ao artigo 1790 e a sua mudança e o julgamento do STF, pouco importa se mora junto ou se casado fosse, terá direito à participação da herança. O patrimônio que ele já existia antes de conhecê-la, de iniciar uma união estável, será partilhado entre ela e as filhas, não sendo menos de 1/4 da herança em favor da Antônia Fontinelli. A carta de próprio punho teve validade? Não teve validade porque não previu os requisitos legais do testamento. Já em razão dessa decisão, pouco importa da carta de próprio punho ou não, é reconhecida como se mulher fosse. A união estável é equiparada os direitos da companheira com o do cônjuge. E atenção, se esse processo já tivesse finalizado, concluído, ela não teria direito a nada, porque o julgamento afetou os processos em trâmite que não possuíam trânsito em julgado e o formal de partilha expedito.